O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Ah, que isso? Elas estão descontroladas. Ela sobe, ela desce, ela dá uma rodada. Elas estão descontroladas. Pois bem, meus amigos, o nosso magnânimo ovo que tudo vê teve um final de semana, digamos, um pouco peculiar. Saíram fotos de vossa santidade na academia, na lanchonete e até na sauna. Todos, obviamente, localizados no Brasil, porque parece que ultimamente o nosso magnânimo não está muito afim de viajar para o exterior. Mas não somente as suas atividades de lazer foram expostas. Saiu uma matéria muito interessante na Folha do São Paulo, expondo também a rede de apoio às conexões políticas do Xande. E, para surpresa somente daquelas pessoas que não acompanham o meu canal, o nome de Tarcísio de Freitas e Ciro Nogueira está ali nessa lista de aliados e, aliás, o Centrão já está trabalhando ativamente, de maneira muito forte, para anular o nome de Bolsonaro e alçar o seu candidato da Faria Lima. E qual que é o obstáculo? O obstáculo somos nós aqui na internet e também aquele ilícito do Eduardo Bolsokid, que continua em terras de Tio Sam, mandando vários recados ao Brasil, que é para ver se essa galera entende o que de fato está acontecendo no nosso país. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, WhatsApp, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no meu canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. E nós começaremos o vídeo com os cliques de Xande neste final de semana. A primeira que eu vi foi essa dele na academia, que saiu em vários lugares, mas eu peguei a matéria aqui do Poder 360, ele fazendo musculação no domingo lá no Clube Pinheiros. E o interessante é que raramente a gente via esse tipo de foto. Me parece que até mesmo a galera lá do clube dele tinha um certo receio de ficar expondo. A gente sabe que essa é a rotina do Xande, ele vai lá na academia, né, faz o seu treino, mas nunca era exposto. Então parece que até nisso o clima mudou. As pessoas perderam o medo de revelar aí as andanças do magnânimo. Quer ver? Saiu mais uma. Aí ele saiu da academia, foi fazer um lanche, essa aqui é a lanchonete do clube. Aí tá ele, a Vivi, ele sempre com aquele boné enterrado na cabeça. Ele não consegue, eu acho, sair mais sem o boné na rua, né? Ele precisa usar esse artifício. Estava na lanchonete e aí depois quem traz o clique é Alan dos Santos, Xande na sauna. Olha que momento, hein? Pessoa não ter paz em lugar nenhum, nem mesmo no seu clube, agora privacidade zero. E, continuando aqui na saga xandística, vocês sabem que o Xande incluiu o Malafaia no inquérito, esse que ele está investigando, entre aspas, o Eduardo, o Bolsonaro, por estarem conspirando contra nossa soberania nacional. Enfiaram o pastor Malafaia nesse inquérito. E aí eles compraram briga com os crentes, com os evangélicos. E vai ser difícil, porque olha, a crente quando resolve entrar na briga, o negócio fica feio. E aqui nós temos um conselho com 26 pastores saindo em defesa do Malafaia e fazendo apelo ao STF. Conselho, que reúne bispos, pastores e apóstolos, emitiu nota em defesa de Silas Malafaia e dizem que o Brasil está caminhando para algo perigoso. Só a minha pergunta que fica aqui para os bispos, pastores e apóstolos, que eu achei bacana essa manifestação, é por que eles não defendem também os demais evangélicos, ou até católicos, né? Os cristãos, as pessoas, mesmo que não seja cristão. Se você é cristão, você tem que ser contra a injustiça. E nós tivemos milhares de inocentes presos no 8 de janeiro, que estão na cadeia, em uma situação muito pior que a do Silas Malafaia. Então seria interessante essa galera estender esse protesto a todos os outros inocentes presos. Fica a dica aí para vocês. E o Eduardo Bolsokid posta esta foto aqui, maravilhosa ele. Olha a cara do
Paulo Figueiredo fazendo sua cara de mal, ele tem que manter a fama de mal dele. Eles estão ali com o Bessent, que é o secretário das finanças, o ministro da Fazenda, o Haddad dos Estados Unidos, só que bem melhor, né? Bem melhor, ele entende de economia. E qual que é o recado dessa foto? Lembra do encontro cancelado que o Haddad teve, que eu falei no vídeo para vocês na semana passada? Era com esse senhor aí, com o Bessent. E bem no mesmo dia. Olha, ficou parecendo, para quem olha de fora, que eles cancelaram a agenda que o Haddad supostamente tinha para atender o Bolsonaro. Encaixaram o Bolsonaro. Disseram, não, PT, não, vamos conversar aqui com o Bolsonaro. Isso daqui deve ter feito muito banqueiro engraçadinho aqui tupiniquense tremer de medo com o que pode ter acontecido nessa reunião que a gente acompanhou. Foi quarta e quinta-feira, essa no caso da quarta, né? Quarta e quinta-feira da semana passada, que eles falaram justamente sobre a aplicação da Magnitsky. Os banqueiros estão aí com um somebody love, de que a Magnitsky tem 2 níveis e que a do Alexandre de Moraes é um nível mais brando. Mas não existe 2 níveis de Magnitsky. O sancionado é sancionado, ponto final, ele entra lá naquela listinha negra e os bancos que tiverem relacionamento com este sancionado poderão sofrer sanções secundárias, como, por exemplo, ficarem proibidos de fazer transação em dólar, ou seja, quebrar o banco. Mas, enfim, vamos aguardar, porque eles ainda não entenderam a real situação. Tanto que sai nesse final de semana, na Veja, essa matéria com a manchete. STF já tem plano para reagir às sanções dos Estados Unidos. As discussões estão em curso nos bastidores da corte. Não vou ler aqui todo o artigo, mas basicamente eles estão dizendo que os bancos brasileiros cumprem a lei brasileira e não precisam se submeter à lei americana, papapá. A gente já sabe qual que é o real. Eles vão ter que escolher entre ter um banco ou ficar com o Xande, o que vai acabar com o banco. Então, é uma escolha óbvia, né? Se eles não quiserem ir à falência, eles terão que cortar relações com o Xande e, provavelmente, essa semana, os banqueiros irão receber ou uma cartinha do governo dos Estados Unidos, na melhor das hipóteses, ou uma multinha bilionária que vai ser bem salgada. Isso, assim, a multa, se eles aceitarem acabar a relação com o Xande para manter o sistema SWIFT e ainda pagar a multa. Pelo menos foi isso que aconteceu nos outros bancos por aí. Vamos aguardar, trarei as novidades, obviamente, para vocês. E aqui nós temos o post de Paulo Figueiredo, que eu já vou ler, mas ele postou o print dessa matéria aqui do Centrão. O Centrão bolsonarista. Eles estão articulando, eles estão prevendo uma anistia também para o Moraes e sacrifício de general. Daí tá aqui, ó. Aliados do ex-presidente falam em zerar o jogo com o ministro do STF e concordam com a punição para quem planejou acabar com a vida de autoridades. Eles sempre colocam isso aqui no contexto, mas o fato é que a gente não viu esse plano. Enfim, o Paulo Figueiredo esclarece, ó. Sobre isso, o problema destes que estão fazendo tais acordos, Ciro Nogueira, é o seguinte: elas não têm como honrar o lado de cá. Quem tem é o Eduardo Bolsonaro, que é diferente e não aceita a cor do caracu. A anistia é ampla, geral e irrestrita é válida para a esfera criminal, sem cobrir o impeachment de ninguém, que é um processo político. Grato pela atenção. Vale lembrar que o impeachment, ele não é um processo criminal, né? Ele é um processo político e é pelo crime ali de responsabilidade, mas ele é um processo político, então uma coisa tem nada a ver com a outra. Então o Centrão, Ciro Nogueira, tá tentando livrar o popô do Moraes e colocar no popô de pessoas inocentes. Estão fazendo assim, vamos diminuir a pena, que daí pela progressão eles já saem. São inocentes.
Eles não merecem ter a sua ficha criminal por algo que eles não fizeram. Eles não entendem, mas nós continuaremos repetindo aqui para ver se as verdades entram na cabeça da galera. E aí a gente vai para uma sequência de matérias do Globo aqui sobre o Supremo. Tá aqui o Lauro Jardim, ó, falando sobre a Suprema pressa de Moraes ao pedir a pauta do julgamento. E isso daqui tem uma cara de notinha plantada, meus amores, porque ele escreve, é só esse parágrafo aqui, que ele fala que o Moraes levou menos de 24 horas após a apresentação das alegações finais para pedir a agenda lá para o Zanin, que o Zanin é o presidente da primeira turma. Mas o melhor é esse final aqui, ó. O ministro, no entanto, ainda não fez o mesmo com o caso Marielle Franco. Verdade, né? Cuja instrução criminal acabou há cerca de 2 meses. E assim, era o caso mais importante do país até antes do golpe do 8 de janeiro, era quem mandou matar Marielle. Agora é o golpe do 8 de janeiro. Também está na fila de julgamento a ação contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal acusada de omissão nos atos do 8 de janeiro. A omissão da polícia também não quis investigar. Mas ficou parecendo, para mim, um recadinho. Talvez de algum coleguinha dele, não sei. O pessoal tá mandando recado, né? Ô, Xande, vamos parar com essa loucura aí de ter tanta pressa? Vamos pensar melhor aqui pra ver se a gente não vai se ferrar também? Só que o Xande não tá nem aí. Ele já tá ferrado. Ele quer mais é ferrar com todo mundo. Aí vem a Malu Gaspar e fala sobre o cálculo do STF ao marcar o julgamento de Bolsonaro junto com o 7 de setembro. Caso vocês não tenham visto a data aí, o início do julgamento do Bolsonaro vai ser no dia 2 de setembro, mas serão várias semanas, serão várias sessões ali para acontecer o julgamento concreto. Então, em meio, literalmente, ao julgamento, nós teremos o 7 de setembro, que já ganhou a agenda das manifestações de conservadores há alguns anos, manifestações realmente históricas, gigantescas, e neste momento, com a Magnitsky, perda de vistos, de autoridades, o pessoal já estava com uma gana especial para ir para a rua, mas o STF marcando o julgamento para setembro ajudou bastante na divulgação do evento e eu tenho certeza que vai contribuir para que seja maior do que todas as outras anteriores. Mas os magnânimos acham que uma coisa não vai influenciar a outra, o que está dizendo a matéria da Malu Gaspar. Bela Megali também falando sobre o assunto, ó. Estados Unidos avaliam sanções contra assessores de Moraes. Oi, seu Ayrton! Após a ação de Eduardo Bolsonaro. O seu Ayrton e a Kuchahara, aquela que aparecem nos diálogos, né? Ai, pega esse, pega aquele. Vamos dar o que eles merecem. Prisão, ha, 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 ha. O Ayrton que disse isso. Então, pode ter aí no caminho mais sanções contra os assessores. Agora, a matéria que mais expôs o Xande foi essa daqui da Folha. Engraçado que ela saiu no sábado à noite, ó, que não costuma ter umas matérias tão bombásticas. Mas ela fala sobre as relações de Moraes. Alvo dos Estados Unidos, Moraes mantém rede de aliados no Brasil que garante influência e proteção. A gente já sabia, tem como o ditador se impor sozinho. Ele está contando ali com muita ajuda. Relações do ministro do STF nos 3 poderes incluem políticos próximos a Bolsonaro. E aí, toda vez que eu toco nesse assunto, o pessoal vem falando assim, ai, você está com implicância com o Tarcísio. Não, eu só não quero que a Faria Lima me empurre um Tarcísio como candidato da direita. Então, faz muito tempo que eu estou alertando as pessoas aqui no canal para essa pessoa, mas não é só o Tarcísio, Ciro Nogueira também. Então, aí aqui eles falam sobre os diversos aliados, que o Moraes foi filiado ao PSDB, a outros partidos também, que depois ele teve uma relação muito boa, muito próxima com o Lula, isso a gente já sabia, tá bem na cara. Fala do Rodrigo Pacheco, o Alconhonho aqui, o Lira, o Nhonho, que é o Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara também. E aí, lá no finzinho, nós temos o nome dos queridos. Apesar do antagonismo com Bolsonaro, o ministro do STF mantém contato com aliados do ex-presidente. Eu não consigo, assim, desculpa, pessoal, uma pessoa ser aliada do Bolsonaro e do Alexandre de Moraes ao mesmo tempo é algo que não tem como servir a 2 senhores.
Um é totalmente o oposto do outro, mas enfim, para Tarcísio de Freitas e para o seu Ciro Nogueira, isso é possível e eles mantêm ali a relação. Tanto que o Ciro Nogueira se recusou a assinar o impeachment do ministro, como nós acompanhamos, com o argumento de que a pauta não tem chance de prosperar. Mas a verdade é que, com esse gesto, o parlamentar busca se manter como uma ponte entre os dois grupos. E o último parágrafo, então, é sensacional. Moraes, de acordo com aliados, considera Tarcísio preparado para o cargo de presidente do Brasil, tá? Mas a relação tem seus atritos devido à defesa que o governador faz do ex-presidente. Aquela defesa, assim, né, que faz tempo que eu não vejo... Aliás, eu nunca vi o Tarcísio falar que o Alexandre de Moraes é um ditador. O dia que ele falar isso, eu paro de implicar. Mas, enfim. Então, o Moraes considera o Tarcísio um bom candidato à presidência. Só isso já deveria acender um alerta vermelho enorme aí na galera. Mas nós temos mais. Com o discurso de candidato a presidente, Tarcísio almoça em São Paulo com um PIB. Então, diversos empresários, e aí a gente vai para aqueles empresários maravilhosos, né? Tem o Bank of America, Rubens Ometo, aliadíssimo do PT, galerinha do Itaú, que adora promover uma ideologia de gênero, a galera do Santander, olha só, BRF, Roberto Campos Neto, aquela galerinha maravilhosa, aplaudindo Tarcísio, o presidente, o candidato do Xande, o candidato da Faria Lima. Que coisa linda. Ele não é o meu candidato, gente, sinceramente. E para que não fique somente, a Paula está viajando, saiu matéria até na Folha, ó. Tarcísio intensifica a agenda política após prisão de Bolsonaro e marca a distância de Lula e Moraes. De Moraes nem tanto, mas o Tarcísio, após a prisão do Bolsonaro, ele intensificou a sua agenda de pré-campanha, porque é isso que ele está fazendo, uma pré-campanha presidencial. Daquela turminha que adora fingir que é direita, falando mal do PT. E eu já, desde o início do canal falo sobre isso. Ser antipetista não quer dizer que a pessoa é de direita. Ela pode ser, sei lá, do PCO, do PSDB, mas não quer dizer que ela seja de direita. E após a prisão do Bolsonaro, essa agenda ficou intensa. Meus amigos, se vocês não acham isso aqui uma traição, a filha da... Não vou falar palavrão, aí eu já não sei mais o que dizer. Tanto que o Tarcísio foi até para outro estado, tá aqui a agenda do Bank of America dele foi em Mato Grosso. Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Ó, tá aqui. A ida a Mato Grosso foi vista por aliados como sinal de mudança de postura. Então, o que o governador de São Paulo tá tendo agenda lá no Mato Grosso? Ele não vive dizendo para ele que ele tem que resolver somente os problemas de São Paulo, que ele não pode se meter nesse negócio, essas picuinhas. Vocês lembram, né, semana passada? Eu trouxe a matéria que ele fala que o pessoal fica discutindo picuinhas e por isso que o Brasil não avança. Então tá aí. O Tarcísio pré-candidatíssimo à presidência e o Ciro Nogueira confirmando. Tá aqui a matéria de ontem. A revelação de Ciro Nogueira, empresário, sobre o futuro de Tarcísio. Aí ele fala aqui que o senador, numa reunião com empresários em São Paulo, ele garantiu que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, será presidente da República de 2026. E eu falo, ó, há muito tempo. O Tarcísio não faz tanta força para lutar contra a ditadura do judiciário, porque para ele é muito conveniente o Bolsonaro estar preso, tá? Então vocês vão juntando os pontos aí. Vamos adiante. Carlos e Eduardo Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, falam aquilo que quando eu digo, eu sou chamada de divisora da direita, de intergaláctica, etc., mas tá aqui. Carlos e Eduardo Bolsonaro dizem que governadores de direita é Tarcísio, Ratinho, o Zema e a Oeste colocou até o Eduardo Leite nessa, mas enfim, né? Pelo menos o Tarcísio, o Zema e o Ratinho dizem que eles agem como ratos oportunistas. Melhor definição. Também acho que eles são ratos oportunistas que merecem ser varridos do cenário político, pelo menos cenário político de direita. E também outra pedra que eu já cantei, ó, o principal articulador do Tarcísio é o Kassab. O Tarcísio quer vir a presidente para que o Kassab seja governador.
Quem acompanha aqui o canal sabe dessa minha análise, que eu já fiz há muito tempo, tá aqui a confirmação, ó. Kassab diz que se sente confortável para ser o candidato em São Paulo. Que coisa linda! Kassab, o governador da direita de São Paulo. Tomara que não se eleja. Aliás, eu gostaria que nem mesmo o Tarcísio continuasse no governo de São Paulo. Podia, tem tantos nomes bons de direita de verdade em São Paulo, podia surgir um cavalo paraguaio aí e tirar o Tarcísio, inclusive, do governo para que ele volte, sei lá, para um ministério, uma secretaria, um lugar onde ele não precisa fazer política, onde ele faça obras. Para fazer obra ele é excelente, mas para fazer política é um desastre. Agora vamos para os assuntos finais. Vocês sabem, também estão acompanhando aqui, já faz alguns meses que Barrosinho, agora no final de setembro, ele sai da presidência do STF, passa o cargo para o Fachin e ele quer sair, literalmente pedir demissão. Ele deve estar se estressando muito com esse negócio de STF, principalmente agora que não pode mais nem ir para o seu próprio apartamento milionário lá nos Estados Unidos. Ele quer se aposentar do STF e ir para uma embaixada em Paris. Eu só fiquei com uma dúvida. Será que quem é sancionado por ser violador de direitos humanos pode ser embaixador em Paris? Será que isso atrapalharia os planos do ministro? Não sei. Porque a gente viu, inclusive, que os Estados Unidos, eles revogaram vistos de, inclusive, ex-funcionários do governo. Né? Gente que saiu do cargo, ficou parecendo um recadinho, enfim. E o Lula está com o fiofó na mão. Vocês sabem que o Trump mandou tropas aqui para o Mar do Caribe. Parece que o intuito dele é acabar com a ditadura na Venezuela, pegar o Maduro e mandá-lo para onde ele, de fato, merece. Saiu até a matéria na Globo, ó. Governo Lula acompanha com preocupação o envio de militares dos Estados Unidos à América Latina. Medida teria por objetivo combater cartéis de drogas. Não sei se o PCC e o Comando Vermelho também estão nessa lista do Trump. Será? Segundo o presidente mexicana, operação ocorre em águas internacionais, não se configurando como intervencionismo. E vamos combinar que depois daquela operação lá no Irã, todo mundo já entendeu que os Estados Unidos não precisam ocupar uma região para resolver estes problemas. Eles conseguem só dar uma passadinha, acabou, né? Então vamos acompanhar, porque eles estão lutando para derrubar a ditadura em Cuba e na Venezuela. E eu tenho a impressão que derrubando a ditadura da Venezuela, o Lula fica bem enfraquecido. E para terminar, mais um escândalo da COP30, depois do preço milionário, da falta de acomodações, de todo o estresse, o sancionado que trabalhava lá na COP30, a loucura. Olha que lindo. O Lula e a sua comitiva terão 50 quartos em hotel. 50 quartos de hotel. Vocês ouviram que o preço está astronômico. Tem, inclusive, delegações internacionais cancelando por causa do preço das acomodações. Então, eles vão pegar 50 quartos no hotel e o preço custa a diária entre 15 e 20 mil. 50 quartos dá 750 mil por dia só para pagar o quarto, fora que ainda tem almoço, tem janta e as diárias, porque provavelmente esses servidores da comitiva, como não estarão no seu lugar, eles ganham um dinheirinho a mais para prestar serviço em outra localidade e isso tudo sai do nosso bolso, do pagador de impostos. É escândalo atrás de escândalo. Vamos ver até quando que esse governo consegue se manter, mas eu quero saber a opinião de vocês. Essa história de estar saindo fotos, de que está saindo fotos do Xande em tudo que é lugar na internet, mostra uma mudança no clima, né? Eu quero saber a opinião de vocês sobre essas fotos, todo esse contexto. E principalmente do Tarcísio também, que eu sei que vocês gostam de falar. Quer discordar de mim? Discorda. Com a educação, tá de boa. Só falar palavrão que eu não gosto muito. Mas discordando com a educação, tudo bem. Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.